Oi, gente, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Trabalhei. E hoje está mais que especial, a gente está com uma convidada muito maravilhosa que veio falar um pouquinho sobre o intercâmbio do Centro Paula Souza. Eu sou a Isabela, essa é a Manu, e a convidada de hoje é a Michelle. Seja bem-vinda, Michelle. Obrigada. Então, para começar, a gente queria, antes de fazer as perguntas sobre o intercâmbio, perguntar como que foi o seu processo para começar a estudar no Minas. Você sempre quis? Como que foi? Na verdade, eu conheci o Minas por causa da minha irmã, que antes eu não sabia. Minha irmã é 2 anos mais velha que eu. Ela veio estudar no Minas fazer um curso de Química. E depois que ela entrou, eu descobri a escola, daí eu quis vir estudar aqui também, né? Daí eu fiz lá a minha inscrição e passei. Que legal. Pegou a época por prova ainda. Não, eu peguei a época já por histórico. Na pandemia? Foi acho que um ano depois ainda que acabou a pandemia, que voltou às aulas. Ah, sim. E como foi o processo para a seleção para o intercâmbio? É um processo seletivo? Como funciona? É assim, tem o edital num site lá, que é o site da Arinter. Daí tem o edital que vai estar especificando se é para ETEC ou se é para FATEC. Daí você vai ver intercâmbio cultural o nome. Daí você entra lá, só registra a sua escola, o seu RM e só aguardar daí que eles buscam o histórico. Daí tem os requisitos no edital que você pode dar uma olhada para você saber. Daí é só aguardar mesmo até sair a lista com os classificados. Que bacana, e demorou bastante tempo para você saber? Ah, demorou. Demorou uns meses. Foi uma surpresa boa. Foi, eu não imaginava, né, que eu ia ser selecionada de tantos alunos da ETEC. Que legal. Você, você lembra como foi o dia que você ficou sabendo? Que, na verdade, eu não tava muito ansiosa, assim, porque eu não imaginava. Daí eu tava, assim, conversando normal com os meus amigos, eu tinha esquecido que ia ser a lista naquele dia. Daí uma amiga baixou a lista e mostrou que eu tinha passado. Eu fiquei muito animada, né, no meio da aula. Nossa, que legal. E qual foi o país que você fez o Eu intercâmbio? fui pra Inglaterra, na cidade de Oxford. Que legal. Quanto tempo que durou? Durou um mês, período de um mês. Bacana. E sobre a nova cultura? Você teve algum choque cultural assim de primeira? Teve a questão de higiene, né, que muitos já falam que é muito diferente do Brasil, e a questão da comida também, que foi o que pegou um pouquinho. Legal. E sobre o idioma? Como que você fazia para se comunicar? Você teve alguma dificuldade? Eu fiquei assustada no início, porque quando eu fui morar lá, ficar com a família, eu tinha uma colega de quarto. Daí eu tava na esperança dela ter um inglês um pouquinho melhor que o meu. Só que eu tive azar, ela não sabia nada de inglês, daí ficou pra mim. Daí eu tive essa dificuldade, mas daí eu ia usando o tradutor, caso eu não soubesse alguma coisa que precisasse, eu conversava com o monitor do grupo, então foi super tranquilo. E as pessoas lá, eles se esforçavam também pra entender o meu inglês Legal. A sua colega era brasileira também? Ah, brasileiro. então tinha uma companhia Todo mundo ali. lá ficou com brasileiro. E daí vão pessoas de várias cidades ou só daqui? De São Paulo, daí são várias cidades de São Paulo, de várias ETECs. Sobre o sistema da questão educacional, pedagógica de lá, você sentiu alguma diferença? Como eu fui só estudar inglês, eu só dei uma percebida no jeito que ensinam inglês aqui e no jeito que ensinam lá. Porque eu cheguei lá achando que ia ter algum tradutor, né, pra tentar explicar as coisas pra gente. Mas não, era 100% inglês, não tinha ninguém que falava português. Daí eu tinha que entender o que eles falavam e tentar aprender a partir do inglês direto. Daí foi um pouquinho difícil pegar esse costume. Deve ser bem desafiador, né? Porque daí já não sabe direito inglês, aí você tem que aprender em inglês. Sim. Esse é um dos meus medos. Toda vez que eu penso em ir para outro país, eu falo, nossa, como que eu vou me comunicar com as pessoas, né? E você fez alguma amizade lá? Alguma pessoa? Eu fiz, além das pessoas que foram comigo já do intercâmbio, eu fiz alguns amigos estrangeiros lá também, que também estavam fazendo intercâmbio. Ah, que legal. E as pessoas de lá, você acha que são receptivos ou são mais Eles fechados? são bem receptivos. Tem algumas que são mais fechadas, mas na deles, tanto que tinha um francês, quando eu cheguei lá na primeira semana, ele era bem fechado. A gente só conseguiu pegar amizade com ele na hora que ele já estava indo embora. Mas de resto, assim, o que eu conheci japonês lá, árabe, foi super tranquilo. É uma experiência, né? E da comida que você falou, se você surpreendeu positivamente ou negativamente? Foi mais pra negativo mesmo, que a primeira semana que fui comer lá na casa da host que eu tava ficando, era muito apimentada a comida num nível que eu não tava acostumada. E também, até os snacks, tipo Doritos, Kit Kat, essas coisas, é tudo diferente o gosto também do que a gente tá acostumado no Brasil. E o que você sentiu assim mais falta
do Brasil? Além dos colegas, assim, da Isso, da família, rede de apoios. seria a facilidade de se comunicar, né? Que é algo que a gente faz comumente, nem pensa. Daí, quando a gente vai lá, não sabe o idioma, daí complica. E você visitou pontos turísticos? Eu fui em Londres, eu fiquei 2 dias, eu visitei o Big Ben, a Montanha-Russa, o Palácio. E em Oxford eu também visitei museus, a própria Universidade de Oxford também, que é muito famosa. Que bacana. E como foi a experiência? É igual a gente vê nas fotos? A Nossa, sensação de foi estar lá. incrível. Todo dia eu ia num lugar diferente, patinei no gelo, coisa que eu Que da nunca hora. imaginei que eu ia fazer. Muito legal. Daí na questão da acomodação lá, como funcionava? A acomodação a gente chegou já lá, já tinha. Daí a gente tinha um quarto pra gente, certinho. Eles davam café da manhã e janta, daí almoço era por nossa conta. Mas era super tranquilo, a gente podia usar assim, tinha as regras que a família impunha. Eu tive sorte de não ter uma família que impôs muita regra. Então foi tranquilo pra mim. Então era casas de família. Isso, que a família que eu fiquei tinha um casal e mais uma criança de 7 anos. Essa criança ela tinha uma condição especial que ela era autista. Daí complicava um pouquinho mais a interação, que a gente não conseguia interagir com ele, né? Daí ficava um pouquinho mais complicado, mas a gente conseguiu se adaptar. Teve uma boa relação, assim. Teve. E como que é essa sensação de você chegar na casa de outra família, assim? Deve ser meio estranho, né? Foi um pouquinho desconfortável até no início, né? Porque a gente não sabe os costumes daquela família, ainda mais que é diferente da do Brasil. Então a gente ficou um pouquinho mais fechado no começo, mas eles também estão acostumados a receber pessoas diferentes. Então eles foram tentando conversar com a gente também, ajudar a gente no nosso inglês. Que bom. E teve alguma experiência, assim, marcante ou engraçada de algum dia, em algum lugar que... Além do dia que eu fui patinar, que eu caí umas 3 vezes, eu acho, também teve toda vez que a gente encontrava um brasileiro. Porque daí a gente começava a conversar e tinha vez que a gente tava conversando na rua, falando um monte de coisa nada a ver, e a gente nem imaginava, mas tinha um brasileiro do lado dando risada. Que legal. Deve ser muito doido. Eu acho que se eu fosse, assim, encontrasse um brasileiro, mesmo que eu não conhecesse, a gente já se sente mais familiar, né? Sim, porque daí todo mundo ao redor fala inglês, ou qualquer outro idioma, que lá tinha muito estrangeiro. Daí, de repente, se encontrava alguém que se conseguia entender fluentemente, Deve ser um alívio, né? E você conseguiu viajar? assim, Porque diz que dentro é bem fácil, né? é fácil, locomoção. assim. Dentro da Inglaterra a gente podia ir em qualquer lugar, a gente só não podia sair, que Ah, também não é podia fácil, sair. porque a gente é de menor ainda, né, Ah, do nosso tem essa grupo. questão, aham. Mas assim, viajar para outras cidades, eu não fui muito, eu só fui para Londres e Oxford. Mas o meu grupo em si, eles foram para uma praia em Bristol. Foi super legal também, tinha essa facilidade. Caramba, que legal. E como que era a sua rotina diária, assim, dia a dia? Aí eu acordava de manhã, tava frio, mas as casas geralmente tinham aquecedor. A parte mais difícil era tomar banho, né? Que por mais que o aquecedor ainda é frio. Daí tomava banho, pegava o ônibus, que também foi uma parte que eu fiquei meio assustada, não sabia como que Nossa. funcionava o transporte lá. Mas aí foi tranquilo, fui me adaptando. Daí eu ia pra escola, ficava das 9 às 3. Depois saía, eu ia passear, ia pro ponto turístico, passar no shopping. Que legal. E vocês sempre eram acompanhados de uma pessoa maior ou não? Não, a gente tinha liberdade pra fazer o que quisesse daí, a partir dali. O monitor só ficava com a gente se ele quisesse também. Eu sempre andei acompanhada da minha colega, porque a gente se sentia mais confortável. E às vezes até depois da escola a gente se juntava num grupinho, ia pra algum lugar. Que legal. Cria uma independência, né? querendo ou Sim. não. E houve alguma coisa, alguma tradição da casa que você ficou, de algum que você viu na escola que você achou legal, assim, particularmente você gostou? Eu gosto que todo final de semana o casal eles saíam e deixavam a criança com o parente, daí a gente ia sempre conversando com o casal antes deles saírem. E também o marido, ele contou que, o marido da mulher, que ele não é tão presente na vida do filho dele. Daí também foi um negócio que pegou um pouco na gente, né? Porque ele contava que ele ficava triste de não ser tão presente, ainda mais com o filho dele sendo especial. Nossa, que interessante. E qual que foi a maior lição, assim, que você aprendeu? Acho que na parte da comunicação, tentar sempre se comunicar, tipo, porque eu como conversei com várias pessoas estrangeiras lá, todo mundo tinha uma dificuldade. O inglês era o meio da gente conversar. Então a gente tentava se entender por gesto. Então é sempre essa de tentar entender o outro. Acho que tem que ter muita coragem, né, pra ir. Teve. E você teve apoio da sua família, dos amigos próximos? Sim, assim? meus Como foi amigos, minha reação? família, todo mundo apoiou. Minha mãe, meus avós, até a escola apoiou bastante também. Sim, facilita um pouco, né? Nossa, facilitou demais. E você
Você já tinha algum plano de estudar fora ou ter uma carreira fora? Isso influenciou em alguma coisa? Eu sempre tive planos de trabalhar e estudar fora e eu não imaginei que eu chegaria ao ponto de conseguir sair tão cedo. Eu imaginava que era plano para 10 anos. Daí, quando eu consegui sair, eu vi que era mais fácil do que eu pensava. Obviamente, não é tão fácil, mas tá mais perto do que eu imagino se eu me esforçar. Então, aumentou, assim, a minha vontade de ir, de me esforçar mais. E se você pudesse fazer o intercâmbio de novo, você mudaria alguma coisa? Se você pudesse dar um conselho pra você quando você tava indo lá? Eu acho que eu tentaria aproveitar mais, porque nas primeiras semanas a gente fica com receio, ainda mais que eu sou bem grudada nos meus pais, daí eu fiquei com um pouco de receio, mas acho que eu tentaria me soltar mais. E daí depois até se Nas acostumar últimas melhor, né? semanas, nossa, foi a melhor parte, que daí eu iria nos lugares sem medo, conversava com as pessoas sem medo, que antes eu tinha medo de errar o inglês e meio que causar uma confusão, mas depois que eu percebi que as pessoas não ligavam, né? Acho que as pessoas lá já são mais acostumadas Sim, também, que eles né? são acostumados com turistas. E teve alguma situação que você precisou de ajuda, assim, pra se comunicar? Que você acabou se embaralhando com alguma coisa? Ah, teve várias, na verdade. Mas o monitor sempre estava ali para o que a gente Aham. quisesse. O monitor foi incrível também. Ele ajudou a gente qualquer coisa que a gente tivesse dificuldade em relação ao idioma e até alguns outros problemas. Ah, que legal. E desses hábitos que você comentou que são bem diferentes do Brasil, teve algum que você trouxe de lá para cá? Você colocou na sua rotina? Uma coisa assim? Eu acredito que seja mais o hábito de tentar conversar mesmo. Que lá eles são bem fechados, na verdade. Mas como eu conheci outras pessoas lá, eu tentava sempre conversar. E foi um hábito que eu não tinha aqui. Eu não conversava muito com os outros. Daí, a partir dos dias, eu fui tentando inserir, conversar mais com um, mais com o outro. Eu acho que a gente deve voltar de uma experiência assim, outra pessoa, né? É, porque eu peguei, na verdade, mais os hábitos da escola que eu fiquei. Da escola que eu fiquei, eles não tinham muitos nativos de lá. Ah, entendi. Porque eu passava muito tempo na escola. Daí eu peguei mais os hábitos da escola. Entendi. Que legal. E se você pudesse dar um conselho pra alguém que quer fazer o intercâmbio, o que você aconselharia? Ah, eu aconselho a se soltar mesmo, não ter vergonha nem um pouco. Se você quer alguma coisa, vai lá e pede na cara de pau mesmo. Legal. E na questão do inglês, você achou que você voltou para um nível mais avançado? Sim, porque eu Com treinei certeza é a muito. experiência, né? Ainda Prática. mais que falando com nativo e falando com os outros, sempre treinando, todo dia eu treinava, então o meu inglês melhorou muito. Que legal. Muito bacana. Então é isso, a gente fica muito agradecido de saber, né, a sua experiência, porque muitas pessoas aqui têm o sonho e é legal compartilhar isso pra gente ver as claras, né, como realmente funciona, que realmente é possível, igual você comentou, tá mais perto do que a gente imagina. Sim. E a gente agradece pela sua disponibilidade de vir até aqui, Obrigada. contar a sua experiência. Muito obrigada. E Imagina. boa sorte na sua carreira, pro futuro. É isso. Obrigada. Obrigada, gente. Encerramos mais um podcast.